não creais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Senhor, te louvamos, te agradecemos por esta palavra, que nesta noite, pelo Espírito Santo, Ele venha falar ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos entender e compreender, ó Pai, a Tua palavra. Fala comigo e fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Continue adorando, exaltando e engrandecendo ao Senhor, né? Nós vemos aqui que no livro de João ele faz um alerta. Amados, não creais em todos os espíritos. Ou seja, que nós não podíamos acreditar em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Ou seja, aqui João ele está dando um alerta para a igreja. Ele está dizendo, olha, tem espírito que não é de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos provar se os espíritos são de Deus, ou seja, ter um discernimento. Entender quem está falando, por que está falando, para que está falando, de quem está falando. Porque muitas vezes, né, se está falando bem, achamos que é de Deus, né? Não é assim? Mas se começa a falar mal, não, esse espírito aí não é de Deus, não. Então o que nós vemos aqui, a preocupação de João era que nós devíamos não acreditar em todos os espíritos, mas provar se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas haviam se levantado no mundo. Muitos para tentar fazer o quê? Para tentar nos enganar. É por isso que eu tenho que verdadeiramente conhecer o que é a palavra e entender o que ela quer dizer para mim. É eu saber e entender de onde vem os espíritos. Abre aí a sua Bíblia aí, vamos ler Jó, capítulo 4, e versículo 15. Jó, capítulo 4, versículo 15. Todos acharam aí? Podemos ler? O livro de Jó, antes de Salmos. Abra em Salmos, volta e já está o livro de Jó. Capítulo 4 e o versículo 15. Que diz assim, ó. Então, um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não o conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Então aqui é para nós entendermos, irmãos, que esse Espírito ele passou diante dele, né, como nós vemos aqui, porém o Espírito passou diante dos meus olhos e me fez arrepiar os cabelos. Ou seja, quantas vezes muitas pessoas já teve essa mesma impressão? Né? Chega num lugar, arrepia. Então a Bíblia diz aqui que ali tem um Espírito. E que Espírito é esse? Parou diante dele como um vulto, ele não sabia o que era. Ou seja, então todas as vezes que você vê um vulto, algo que você não consegue saber o que é esse Espírito aqui.
Né? Nós vemos aqui que a Bíblia diz o quê? Declaradamente como que é. O que aconteceu? Ele estava contando o que aconteceu com ele. E nós vemos que hoje em dia, de repente, você olha assim, parece que passou aquele negócio rápido, te arrepia inteiro, você fica ali, mas o que é isso? O que está acontecendo? Então, para nós vermos que é esse Espírito, né? Ele se manifesta como um vulto. E o que ele veio fazer? O que ele estava fazendo ali? Ele estava dizendo assim, olha o que ele disse para aquele homem. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Então ele estava tentando colocar o que? Dúvida na cabeça da pessoa. De tudo aquilo que estava acontecendo. Então muitas vezes esse Espírito ele vem para colocar dúvida em nossas vidas. É por isso que nós não podemos não crer em todos os Espíritos, mas provar se eles são de Deus. Ou seja, se está dando arrepio, se está dando calafrio, se está colocando em dúvida, a Bíblia diz que esse não é de Deus, mas é o Espírito do vulto que ele veio muitas vezes para nos amedrontar. Tentar nos fazer perder que a confiança naquele que nos chamou, que é Deus. Então, quando isso aconteceu, o que eu preciso fazer? Repreender. Em nome de Jesus. Ou seja, porque mais poderoso é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Só que muitas vezes eu tenho que entender isso. Eu preciso saber quando é Deus e quando não é Deus. É discernir os Espíritos, para que verdadeiramente eu possa ser o que? Abençoado. E esse Espírito ele causa medo em muita gente que grita, né? Sai correndo. Nossa, aqui corre, me arrepei tudo. É só para você poder entender que o inimigo muitas vezes ele quer colocar medo em você, colocar dúvida em você. Mas você tem que continuar crendo e acreditando que o Senhor é aquele que está o quê? Guardando a sua vida. O Senhor é aquele que está o quê? Te protegendo. Abra aí. Segunda Reis. Segundas Crônicas. Capítulo 18. E o versículo 21. Diz assim: E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu os persuadirás e ainda prevalecerá. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Para você entender o contexto aqui, né, dessa passagem, que nós vamos falar agora sobre o espírito de mentira. Ou seja, por isso que nós vamos dar, não creais em todos os espíritos. Não, mas é profeta. Sim, é profeta. Mas quem está falando através do profeta? Que espírito está falando na boca do profeta? É isso que nós precisamos saber. Para você entender o contexto, é interessante você ler e meditar. É interessante que quando, né, Acabe e Josafá eles fazem, né, uma aliança, esses dois reis, né, para ir, né, guerrear. Então a Bíblia diz que quando eles fizeram a aliança, saíram 400 profetas, profetizando para eles: olha, pode subir, que vocês vão voltar vitorioso. Pode subir, vocês vão voltar, vai vencer. 400 profetas. Só que quem estava falando nos lábios daquele profeta não era o
Senhor. Era o espírito de mentira. Porque eles profetizavam para agradar o rei. Só falavam bem do rei. Então a profecia deles era somente boa. Né? Mas ali estava um rei que disse, não. Eu quero que chame aqui um profeta que venha falar a verdade. Um profeta realmente do Senhor. Daí diz, olha, tem Micaías. Mas ele nunca profetiza coisa boa. E quando o homem, servo do rei, não pode chamar que eu quero ouvir ele. Quando o homem vai chamar a Micaías, o homem diz assim para Micaías, olha, todos os profetas profetizaram coisa boa para o rei. Vê o que você vai profetizar, hein? Vê o que você vai falar lá. Ou seja, e antes de Micaías chegar, Deus já tinha dado esta visão para ele. Que o que estava falando nas bocas dos profetas era um espírito de mentira. Então é por isso que muitas vezes nós temos que entender, se nós vamos profetizar, se Deus está nas nossas vidas, nós temos que falar somente a verdade. E o que aconteceu com Micaías? Então ele foi. E ele profetizou que eles iriam morrer e perder a guerra. Ou seja, que aconteceu mal. E Micaías, ele começa a contar o que Deus tinha mostrado. Diz, olha, esse é o espírito mentira, está persuadindo vocês, para que vocês vão e não volte. Então entenda o que estava acontecendo neste contexto, para você poder entender. É porque muitas vezes tem pessoas que só querem que falem bem deles. É verdade. Só fala bem, só elogio. Só que um profeta, ele vai falar só bem da pessoa? Não, ele vai falar a verdade. Porque se ele não falar a verdade, esse espírito de mentira vai estar falando através da vida dele. E entenda que então mandaram prender Micaías e deixar ele a pão e água até que o rei voltasse. Mas o rei não voltou. Porque Micaías estava falando a verdade. E aqueles outros estavam mentindo. Mas era 400. E era o que o rei queria ouvir. Sabe o nosso maior erro muitas vezes? É querer ouvir do profeta aquilo que está no nosso coração. Agradar a nós. E sabe qual é o perigo do profeta? Querer profetizar para agradar o outro. Para obter alguma coisa em troca. Se eu falar bem, ele vai fazer alguma coisa por mim. Se eu falar bem... Então esse espírito de mentira, muitas vezes, ele fala através dos profetas. Por quê? Porque profetizam para agradar e não falam a verdade. É por isso que a Bíblia diz que é necessário que haja profecia na igreja, para a igreja não se corromper. Mas profecias o que? Verdadeiras. Ou seja, não é para agradar, é para falar que há verdade, somente a verdade. Então é por isso que nós temos lá, que nós temos que saber o quê? Qual o espírito que está falando. Ou seja, Micaías era um profeta do Senhor. Então ele já sabia, a hora que ele chegou ali e viu tudo aquele jogo, Deus já tinha mostrado antes o que tinha acontecido. Ele já sabia que o que estava falando na boca deles não era o Espírito Santo, mas era o espírito de mentira. Ter o que? O discernimento e saber o que ele está falando. E ele profetizou somente a verdade, não o que o rei queria ouvir, mas que era certo a se fazer. Então é por isso que lá nós temos: não criais em todos os espíritos, mas provais que os espíritos são de Deus. Porque muitos espíritos, muitos falsos têm surgido para enganar o que é muitos.
Quantas pessoas você já viu se desviarem porque diz, ah, mas Deus falou que era desse jeito, mas não aconteceu. Agora eu pergunto, quando Deus fala o que ele faz, ele não cumpre? Cumpre ou não cumpre? Mas quando Deus não fala, ele não tem compromisso. É porque muitas vezes o profeta profetizou para agradar a pessoa. Era o que a pessoa queria ouvir. Então ele falou, não, vou falar. E mal ele sabia que era um espírito de mentira. É isso que nós temos que tomar cuidado. Quando buscamos o discernimento de espírito, nós temos que saber o que nós estamos falando, para quem estamos falando e quem está falando. Porque Deus muitas vezes ele usa alguém para falar aquilo que você quer ouvir. Mas quando é Deus. Então tem que tomar cuidado, porque aqueles profetas eles foram todos enganados. E eles ficaram revoltados ainda. Eles disseram, não, você tem que profetizar somente coisa boa. Senão eu vou profetizar o que há verdade. Então entenda que esse espírito de mentira, como nós vemos lá, ele está aí pelo mundo. Mas só vai se deixar ser enganado quem quer. Quem não busca a verdade. Quem não busca a direção. Quem não busca a palavra. Quem diz, não, realmente não, eu quero ver através do que da palavra. Eu quero ver o que a palavra diz. Eu quero provar realmente se os Espíritos são de Deus. Porque quando fazemos isso, entendemos, irmãos. É necessário que haja profecia, que haja profeta na igreja, que venha profetizar para a igreja não se corromper. É necessário, é muito importante. Aleluia, Deus. Mas profetas que são usados pelo Espírito Santo. Profetas que vão falar a verdade. Doa a quem doer. Que se tiver que dizer vai se converter, ele vai falar você tem que se converter. Se tiver que dizer Deus está se agradando da sua vida, ele vai dizer Deus está se agradando da sua vida. Se tiver que dizer olha, desce, ele vai dizer. O que nós entendemos é que o Espírito Santo ele tem que estar na vida do profeta para ele não ser enganado pelo espírito da mentira. E ele olhar e somente falar a verdade. Profetizar. E eu sei que tem profeta de Deus aqui. Então, deixe o Espírito Santo te usando. Aleluia. Não fique com dúvida. Mas fale somente a verdade. Abra em Atos 16. Atos 16. Que diz assim: E aconteceu que indo na oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Que espírito que ela tinha? Adivinhar? Adivinha tudo. Não, olha, tem um aí que adivinha tudo quanto é coisa. Mas a Bíblia diz que era um espírito de adivinhação. É por isso que nós temos o quê? Que provar se os espíritos são de Deus. E no versículo 17 diz assim: Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus. Ela tinha um espírito de adivinhação, e o que ela falava de Paulo
era verdade. Ela não mentiu. Ela estava falando a verdade. E a Bíblia diz que ela dava grande lucro para os seus possuidores, ou seja, faziam filas e filas e ela cobrava para adivinhar. Ou seja, cobrava pela adivinhação. E quando ela viu Paulo, ela começou a seguir: olha, esses são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando a verdade. Mas sabe o que não era verdade? Era que o Espírito Santo não estava falando na boca dela. Era um espírito de adivinhação. Ou seja, por isso que nós não provais que os espíritos são de Deus. Estava falando coisa boa? Sim. Estava falando a verdade? Sim. Mas não era o Espírito Santo que estava falando. É por isso que muitas vezes as pessoas, não, mas não importa, o importante é falar bem. Não, nós temos que saber quem está falando. Nós temos que estar atento. No versículo 18 diz: isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Ou seja, ele olhou para o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, é o Espírito de adivinhação. Então, em nome de Jesus, sai dela. E na mesma hora aquela jovem foi liberta. Ou seja, isso é para você poder entender realmente que, por isso que nós temos lá se provar, porque tem muitos espíritos que querem nos enganar. Não, mas está adivinhando tudo. Mas é o Espírito Santo. Você consegue reconhecer a voz do Espírito Santo? Você consegue ver se realmente o Espírito Santo está falando? No versículo 19: e vendo os seus senhores que a sua esperança de lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e o levaram à praça na presença dos magistradores. Quando Paulo diz em nome de Jesus, espírito de adivinhação, sai, na mesma hora a jovem começou a adivinhar mais. Foi liberta. Mas quem lucrava com aquilo ficou o quê? Não, nossa fonte de lucro, a nossa esperança, agora o que nós vamos fazer? Não tem mais espírito de adivinhação para adivinhar. Então entenda que em vez daquelas pessoas ficarem contentes pela libertação, eles ficaram tristes. Porque eles ainda queriam obter o quê? Lucro através daquilo. E é isso que muitas vezes o espírito de adivinhação faz. Ele quer nos trazer uma margem de lucro em cima das pessoas, adivinhando, falando somente o que a pessoa quer ouvir, adivinhando isso, adivinhando aquilo. Mas nós precisamos ter o discernimento. Nós precisamos provar o Espírito e saber: será que é Deus? Será que não é? Não, mas está falando bem. Não, mas está falando a verdade. Se é um espírito de adivinhação, muitas vezes ele vai adivinhar a verdade. Ele vai falar os acontecimentos. Mas isso não quer dizer que Deus está falando através da vida da pessoa. Só que muitas vezes eu não analiso isso, apenas sei. Não. Nem conheço quem é a pessoa, nem sei como que é, nem reconheço a voz do Espírito. Não, mas todo mundo está falando que é bênção, todo mundo está falando que é isso. Prova o Espírito primeiro. A Bíblia nos dá esse direito de provar, para sabermos se realmente é de Deus, porque senão vamos ser enganados. Mas Paulo e Silas não foi enganado. Desde o primeiro dia que ele viu, ele sabia: não é o Espírito Santo. É um espírito de adivinhação. Mas como aquela jovem ficou muitos dias falando, perturbou tanto ele que disse: em nome de Jesus, sai dela. Ela seja livre desse espírito de adivinhação.
Mas nós precisamos entender quem está falando. Porque esses espíritos, como nós vemos, o espírito da mentira. O espírito luta, agora o espírito de adivinhação está ali. Enganando que há muitas pessoas. Enganando a muitas vidas. Se verdadeiramente nós acreditarmos no Senhor, nós vamos ser o quê? Livres de tudo isso. Abra aí em Efésios, capítulo 2. E o versículo 2. Porque diz assim, ó: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, o príncipe da potestade de ar, ou seja, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, então nós entendemos aqui que verdadeiramente, é por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Que a rebeldia, ou seja, a desobediência, é como um pecado de feitiçaria. Porque nós entendemos que esse espírito aqui, príncipe da potestade do ar, ou o espírito que opera nos filhos da desobediência. É por isso que é muitas vezes difícil fazer com que a pessoa obedeça. Você tenta, a hora que você vê ela está de novo na desobediência. Você fala para ela, ó, precisa ser assim, precisa desse jeito, precisa ser daquele jeito. De repente você olha, ela já está fazendo tudo ao contrário. Porque esse espírito ele vai operar de uma forma para que a pessoa não venha obedecer. Para que a pessoa não venha querer obedecer. Porque quando o espírito ele domina a vida da pessoa, ela perde o seu controle. Ou seja, e ela só faz aquilo que ela quer fazer. E tudo que você falar para ela, ela vai dizer errado. Não, eu estou certo. Não, isso daí está errado. Não, eu sei. Por quê? Porque esse espírito, né, o príncipe da potestade, o espírito que opera nos filhos da desobediência, ou seja, as pessoas que não querem obedecer. E hoje o que nós mais vemos é isso. Pessoas rebeldes que não querem obedecer. Não querem obedecer lei alguma. Não querem obedecer regra alguma. Não querem obedecer nada. Querem fazer do seu jeito, andar do seu jeito, né? Tudo do seu jeito. Como se não tivesse regra nenhuma. E nós vemos que o princípio é o que? É a obediência. E é difícil lidar com essas pessoas, porque você diz, não faz, ele faz. Não fala, ele fala. Não vai, ele vai. Não pega, ele pega. Parece que ele faz tudo ao contrário. Você diz, não é assim, ele diz, eu vou fazer assim. Mas porque mal essas pessoas entendam que a influência neles está vindo desse espírito de desobediência. E nós vemos aqui que quando vai falar sobre ele, fala sobre o príncipe da potestade do ar. Ou seja, é um príncipe. Então não é qualquer espírito. Para você ver que muitas vezes é por isso que lidar com pessoas desobedientes é difícil. É difícil. Porque você sempre vai falar o certo, a pessoa sempre vai para o errado. Você sempre vai mostrar
O caminho da obediência, ele sempre vai pelo caminho da desobediência. Porque esse espírito domina a vida dele. E não deixa ele obedecer. Não deixa ele obedecer. Ele sempre vai estar desobedecendo. Não, mas não. Então o que nós precisamos entender? Nós precisamos ser livres desse espírito. Mas a Bíblia diz: provai os espíritos e eles vêm de Deus. Ou seja, se eu não estou conseguindo obedecer às regras de Deus, se eu não estou conseguindo obedecer os mandamentos de Deus, se eu não estou conseguindo obedecer às coisas que Deus manda, quem que está operando na minha vida? É o Espírito Santo? Não. Então o que eu preciso fazer? Provar o Espírito. Se quem está operando no meu pé, não é? Analisar minhas ações e dizer: não. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir perdão. E o Espírito Santo ele precisa voltar para a minha vida. É por isso que devemos provar os Espíritos. Provar. Porque muitas vezes, né, o Espírito está nos levando para um caminho de desobediência e mal estamos percebendo que esse Espírito está dominando as nossas vidas. E ele está aí pelo mundo. Ou seja, ele está aí a dominar as pessoas. Porque o que mais as pessoas fazem é desobedecer. Você coloca qualquer tipo de lei e a pessoa desobedece aquela lei. Você coloca qualquer tipo de regra, a pessoa desobedece aquela regra. Não lembra de Romanos 13? Que nós devemos ser sujeitos às autoridades. Porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Ou seja, devemos obediência, sujeição. As leis é para me obedecer. Mas o que eu faço com as leis? Quebro todas. Por quê? Porque muitas vezes esse espírito ele está influenciando a minha mente. Para dizer: ninguém manda em você, ninguém dá regra para você, ninguém vai falar nada para você. Você é livre, você faz o que você quer, você age do jeito que você quer. Sabemos que não é assim. Não conseguimos viver em um mundo se não tivesse as regras. As regras são para o nosso próprio bem, não é para o nosso bem. Só que esse espírito ele vem para trazer a desobediência e mostrar que as regras estão erradas e você está certo. Só que nós vemos que a Bíblia diz que está errado. Esse espírito ele está o quê? Fazendo você desobedecer. Porque a desobediência não conseguimos chegar a lugar algum. Nós vemos que o primeiro mandamento com promessa é: honra a teu pai e a tua mãe. Obediência ao pai, obediência à mãe. E muitas vezes esse é um dos primeiros princípios que quebramos. A mãe fala: não vai, eu vou. Não é desse jeito, eu sei que eu estou fazendo. Não, fica aí. E o que nós mais vemos, mãe e pai, mesmo que o filho tem 20, tem 30, tem 40 anos, ele continua sendo filho. Só que o filho faz 16, 17 anos, já acha que é amigo. Não tem que obedecer ninguém, não. Já sei o que eu estou fazendo. É porque muitas vezes esse espírito está influenciando. É por isso que nós temos que orar para que o espírito de desobediência ele caia por terra e as pessoas aprendam a obedecer, a se sujeitar a Deus, como diz aquela palavra: se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. 1 Timóteo capítulo 4. Timóteo capítulo 4, que diz assim, versículo 1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, aqui nos fala sobre o espírito enganador, ou seja, é por isso que nós temos que provar o que? Os espíritos. Mas muitos espíritos enganadores, eles estão vindo. E muitos estão que se apostatando da fé. Por que se apostatando da fé? Estando, verdadeiramente sendo enganados, acreditando em doutrinas de demônios. O Espírito os engana de uma tal forma que nós vemos hoje muitas pessoas já não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Muitas pessoas mais hoje já não acreditam em tantas coisas, sabe por quê? Porque esse Espírito os tem enganado. E nós vemos aqui que a Bíblia diz o quê? Tem cauterizado a sua consciência, a sua mente. O que é cauterizar? Fechar. Quando você está com uma ferida aberta, você vai lá e queima aquela ferida. Antigamente usavam muito isso. Hoje não usa mais, mas antigamente, para ela parar de sangrar, para ela parar de abençoar, pegava um ferro quente e cauterizava a ferida. Então ela estava fechada. Então o que esse espírito enganador ele tenta fazer? Ele faz com que a pessoa aposta da fé e ela fique com a sua mente cauterizada, fechada. Só acredita em mentiras. Só acredita em engano. Só acredita em coisas que muitas vezes não está na palavra. Quantas pessoas você já ouviu que nós temos uma palavra, falamos uma palavra, não, hoje não é assim, não. Isso era lá no tempo antigo, hoje já mudou tudo, já é tudo diferente. É por isso que temos que tomar cuidado com esse espírito enganador, porque eles estão aí a enganar. É a palavra ainda o nosso manual de regra e fé. É a palavra ainda que deve ser exercida sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes fechamos tanto a nossa mente, cauterizamos tanto a nossa mente, que não conseguimos enxergar o que é a verdade. É por isso que muitas vezes você fala assim, mas por que aquela pessoa não consegue enxergar a verdade? Por que aquela pessoa é enganada até hoje, não consegue ver? É porque esse espírito enganador ele surgiu. E ele prendeu a pessoa com uma falsa mentira. Cauterizou a mente dela, ou seja, fechou a mente. E ela só consegue ver aquilo. E briga por aquilo, discute por aquilo, fala daquilo e não sai daquilo. E muitas vezes mal ela percebe que um espírito enganador a tem enganado. Como que está em nossas vidas? Será que estamos sendo enganados por doutrinas de demônios? Será que temos muitas vezes apostatado da fé? Será que as nossas mentes têm sido cauterizadas a nossa consciência? Ou será que ainda nós somos livres? Porque o Espírito Santo habita em nós. É por isso que nós temos que provar os Espíritos. Vocês são de Deus, ou seja, será que isso é certo? Não é porque uma pessoa está falando que é certo. Eu tenho que ver o que a palavra diz. Sabe qual é o nosso maior erro? Acreditar no que as pessoas falam e esquecer de buscar a verdade que é a palavra. Porque tal pessoa falou, não, tal pessoa disse, tal pessoa, não, mas aquela pessoa é isso, é aquilo. Não importa quem seja. O que diz, em Gálatas, só para você entender, Gálatas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó.
Vamos ler do versículo 7 para você poder entender. Diz assim, ó. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja ele anátema ou maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja ele anátema, ou seja, maldito. Então, se Paulo já estava lembrando, ou seja, vão surgir muitos aí para transtornar o Evangelho de Cristo, mas não tem outro, é esse. Não tem outra forma, é esse. Mas mesmo que um anjo trazer uma revelação e dizer, olha, é assim que acontece, você vai dizer, não. A palavra é assim. Ela não muda. Ela continua a mesma. Mas muitas vezes o nosso mal é querer acreditar que algo vai ser mudado. E a Bíblia diz que não tem como mudar. Abre aí, vamos lá, vamos João capítulo 4. 1 João capítulo 4.